Olá, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Motivo de muita alegria, de muita felicidade, ter mais uma vez a oportunidade aqui de trazer uma mensagem para o meu canal, trazer uma mensagem de Deus para todos aqueles que ainda estão no primeiro amor, para todos aqueles que ainda não abandonaram os princípios verdadeiros do Evangelho, que ainda são verdadeiramente conservadores, que ainda não se modernizaram com essa série de doutrinas modernas e doutrinas heréticas que estão cercando, que estão apregoando, certo? Todas as religiões, praticamente todas, não, nos tempos odiernos, nos tempos modernos, nos tempos atuais. Entendeu? E eu falo aqui sem nenhuma pretensão de querer ser mais santo do que alguém, de querer ser mais justo do que alguém, de querer ser mais cristão do que ninguém. Eu sou um dos poucos camaradas que pode ser considerado da nova geração que ainda não se contaminaram com as vaidades desse mundo. Não se atualizaram, não modernizaram a sua doutrina para facilitar para alguns. Eu sou um dos poucos camaradas que ainda conservam, que ainda estão na primazia, que ainda estão vivenciando o primeiro amor sem abrir mão, independente das circunstâncias. Tá bom? E eu aprecio muito quem é assim. Eu aprecio muito a inspiração que o Espírito Santo me dá para que eu sempre persista na mesma maneira de ensinar, na mesma maneira de pregar, da mesma maneira de doutrinar, sem se modernizar para agradar alguns. Porque uma grande parte, se eu que eu vou falar, é sinceridade aqui para vocês. Uma grande parte dos pregadores modernos não pregam mais a verdade com clareza, não pregam mais a verdade de maneira tão veemente como muitos faziam anteriormente, porque eles estão contaminados com a política. Estão contaminados com as políticas que cercam a igreja nos momentos atuais. Depois que teve essa união forte dos grandes líderes religiosos serem fincados dentro da igreja, os grandes líderes religiosos serem fincados dentro da política, em que a política entrou dentro da igreja, aí acabou a doutrina, acabou a presença de Deus, e aí os cultos começaram a ser frios, como a grande maioria são frios. Porque onde entrou política, você, meu irmão, você que está me assistindo, seja sincero, pode discordar de mim à vontade, mas seja sincero com você mesmo. Aonde tem política tem falsidade, onde tem política tem jogo de interesses, corrupção, todo tipo de coisa que não presta, todo tipo de imundície moral. E aí você vê a igreja fincada todas essas práticas ilícitas, pastores sendo presos, pastores sendo acusados de corrupção. Cristão deve voltar a exercer sua cidadania, eu não sou contra não. Mas essa mistura veemente, essa mistura forte da igreja com a política tem acabado com a igreja. E você vê que um grande líder religioso, um grande líder político do Brasil, que é cristão, ele disse que uma das maiores decepções que ele teve foi com a bancada evangélica. Que de crente eles não têm nada. Eu não estou reafirmando o que ele disse. Eu estou só repetindo uma informação que esse camarada disse. Entendeu? Porque lá dentro eles se contaminam com tudo que não presta, pelo aquele oásis que tem lá. Por aquele oásis de benefícios que tem ali dentro do Congresso Nacional. E tem tantos anos que tem os líderes religiosos na política e a sociedade em si não mudou nada. As pessoas estão morrendo de fome. A sociedade sempre, os políticos e as pessoas sempre se reclamando de crise, de dificuldade financeira, dificuldade econômica. Pessoas na miséria, o país cada vez mais endividado. Então vamos ser sinceros conosco mesmo. Esses líderes religiosos que estão ali não estão mudando absolutamente nada. Só dizer que a esquerda do diabo e tal, isso não vai resolver o problema de ninguém. Queria deixar um posicionamento. E eu sou um dos poucos camaradas que ainda falam a verdade. Doa quem doer. Eu não estou procurando oportunidade em lugar nenhum. Eu não quero ser um youtuber famosinho, gospel, como esses muitos por aí, esses Nutelinha por aí, não. Entendeu? Eu quero falar a verdade, ser um homem de pulso firme.
E eu quero continuar evoluindo no Evangelho, pregando o Evangelho. Mas eu não quero viver do Evangelho. Não, nem tenho pretensão disso. Entendeu? Viver do Evangelho, o que eu quero dizer é lucrar financeiramente com a palavra de Deus, como muitos fazem aí. Deixam de pregar a verdade, que é para agradar alguns, ninguém sair do meio do círculo deles, eles continuarem ganhando dinheiro em oferta, em dízimo e ficarem ricos, como muitos estão ficando aí. Apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9: trabalhei noite e dia para não ser pesado a ninguém e ainda vos anunciei o Evangelho. Paulo falou isso. Eu quero ser um cara assim também. E eu sou um cara assim. Quero continuar sendo um cara assim. Pregando, trabalhando noite e dia, como eu trabalho, quem me conhece sabe disso, para não ser pesado a ninguém. E ainda anunciar o Evangelho com excelência. Anunciar o Evangelho com excelência. Não é muitos que vivem do Evangelho e no domingo, na hora de pregar, não pregam nada. Não tenho nenhum problema em falar isso aqui não, meu irmão. Não pregam nada. Sabe? Porque são falidos espiritualmente. Estão contaminados com as vaidades do mundo. E as vaidades do mundo encobrem, obstruem a presença e a sabedoria de Deus na vida de qualquer pessoa. Se você for simples, humilde, trabalhador, persistente, sofrer, porque nós estamos nessa vida mesmo para sofrer, correr atrás das coisas, vamos ter lazer, vamos rir, vamos brincar, mas a nossa... A viga principal do homem de Deus, do homem de verdade, é sofrer nesse mundo para depois irmos para a glória com Jesus. Sofrer o que significa? Para ganhar dinheiro vai ter que trabalhar, suar muito. Para ganhar dinheiro vai ter que fazer isso. Você precisa de ganhar dinheiro para suprir suas necessidades básicas. Entendeu? Trabalhar com honestidade, trabalhar com vigor, sabe? Levar uma vida honesta, levar uma vida íntegra, sofrer perseguição, aguentar a perseguição dos satanás que vão tentar te perturbar, falar mal de você, pessoas que vão te trair. Então nossa vida aqui não é fácil. A nossa vida aqui não é fácil. E nós depositar confiança em Deus, obedecer os princípios do Evangelho e viver uma vida fincada, obedecendo a Jesus, seguir o Mestre, obedecer o exemplo de Cristo, não é fácil. Não é impossível, mas também não é fácil. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Tá bom? Queria deixar essa palavra aqui logo no início, logo na introdução. Que mensagem curta, já fiz vários vídeos com mensagens curtas e não é não faz muito meu tipo, tá? Eu acredito que uma mensagem de Deus deve ter no mínimo de uns 20, 30 a 40 minutos, por aí. Não pode ser menos do que isso, senão não é mensagem. Senão não é resenha, é motivacional, de 3 minutos, 5 minutos, é motivacional, isso aí não faz parte. O que as pessoas estão precisando no mundo moderno, ainda mais observando o quadro religioso, o quadro social, quadro político até mesmo, mundial que nós estamos vivendo, entendeu? Observando numa instância local, numa instância federal, até numa instância internacional, que eu falo, no mundo inteiro, as pessoas estão precisando de doutrina, de palavra, de verdade, de alguém que realmente se empenhe em mudar alguma coisa, realmente se empenhe em fazer a coisa certa, independente das circunstâncias. Se vai conseguir ou não é outra coisa, mas nós vamos marcar posição, nós vamos ter iniciativa, nós vamos ter gana, vontade de viver a verdade, falar a verdade e pregar o verdadeiro evangelho e viver uma vida santa para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá bom? Queria fazer uma mensagem com o seguinte tema: vivemos em Cristo e para Cristo? Vivemos em Cristo e para Cristo? Glorificamos a Deus com nosso corpo e espírito? A quem pertencemos? Nosso corpo, nosso espírito pertencemos a quem? Pertencemos a Deus. Então, se pertencemos ao Senhor, cabe aqui a seguinte pergunta: o que tem dividido espaço com Deus em nossos corações? Muitos de nós sofremos de uma terrível doença, sabia disso? Muitos de nós sofremos de uma terrível doença, um mal potencialmente perigoso que faz com que uma epidemia pareça um resfriado comum. Muitos de nós têm um quadro clínico, não se assuste. Muitos de nós têm um quadro clínico, não se assuste, de inconstância. Inconstante, está cheio de crente inconstante.
Querem muitas coisas ao mesmo tempo, tentam manifestar fidelidade a outros simultaneamente, são inconstantes. De manhã quer uma coisa, à tarde quer outra, à noite já quer outra e no outro dia já quer uma outra. Ela é 100% inconstante. A Bíblia fala de tal pessoa, Tiago capítulo 1, versículo 8 diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Assim são muitos cristãos. Alguns dividem o seu coração entre Deus e o dinheiro, aplicam mais tempo e energia em ajuntar e gastar dinheiro do que em servir a Deus. São claros servidores do capital, escravos da conta bancária. Diz que é crente, diz que tem fé em Deus, mas toca no carro dele para você ver. Diz que é crente, diz que tem fé em Deus, mas toca nos bens materiais dele para você ver. Diz que é crente, diz que tem fé em Deus, diz que é cheio do fogo, diz que tem fé em Jesus, mas vai lá e toca num gado na fazenda dele para você ver. Tá cheio de pessoas assim. Diz que tem confiança em Deus, diz que são cristãos, diz que são seguidores de Cristo, mas na verdade a sua mente, o seu interior, o seu coração está inclinado apenas para os bens materiais. Bens materiais. Seu coração está inclinado para os bens materiais. A confiança dele, a fé dele passa longe de ser do tamanho de um grão de mostarda. Passa longe. Esquecendo-se que o Senhor é o Jeová, é dono do ouro e da prata, Ageu capítulo 2, versículo 8. E Jesus também afirmou que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, em Mateus 6, 24. Devemos e precisamos ganhar dinheiro para suprir nossas necessidades básicas, auxiliar na obra do Senhor, realizar nossos sonhos e propósitos aqui na terra, viver com dignidade, mas o dinheiro de maneira nenhuma deve ocupar um destaque em nosso coração. O dinheiro deve estar em nosso serviço e não o contrário. O dinheiro de maneira nenhuma deve dominar o nosso ser, porque Jesus falou em Mateus 6, 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tem cristãos que ficam profundamente angustiados e deprimidos se o time de futebol pelo qual torcem estiver jogando, eles não puderem acompanhar o time de futebol e eles não puderem assistir o jogo de futebol. Se houver um culto no horário do jogo de futebol, se houver uma pregação do evangelho no horário de futebol, a igreja, o evangelho fica em segundo plano. Seu fanatismo pelo futebol ultrapassa em muito sua fé e prática cristã. Tem camarada que gasta uma nota com ingressos para acompanhar o time de futebol, com ingressos para entrar em estádio de futebol, gasta uma nota com viagens para acompanhar o time de futebol, mas na hora de ofertar para a igreja é a maior miserabilidade e mediocridade. Ei, somos o templo do Espírito Santo de Deus e Deus habita continuamente em nós. Se assim é, façamos aquilo ou façamos aquilo outro, a glória pertence a Deus. Estando aqui ou estando lá, a glória sempre tem que pertencer a Deus e Ele tem que ocupar o primeiro lugar em nossos corações. 1 Coríntios 6,19 diz: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Pense comigo sobre um templo por um momento. Deus era visitante ou habitava continuamente no templo de Salomão? Responda aí para você aí. Responda aí, meu amigo. Deus era visitante ou habitava continuamente no templo de Salomão? E aí, fala aí. Ei, Deus não vinha para depois ir embora. Deus não aparecia e então desaparecia. Deus estava continuamente presente. Continuamente presente. Continuamente presente. Sempre disponível. Se assim é, façamos isso ou façamos aquilo, a glória pertence a Deus. Deus quer habitar continuamente em nós. Então, façamos qualquer coisa, a glória pertence a Deus. Não somos a noiva de Cristo? Não estamos unidos a Ele?
O que implica esta nossa união no tocante ao seu desejo de comunhão conosco? Implica que a comunicação nunca é interrompida. É como um casamento. Em um lar feliz, o marido não procura a esposa apenas quando quer comida, roupa lavada ou um pouco de amor. Porque se fizesse assim, o casamento já não seria mais um casamento, e sim um hotel que serve comida e lava roupas. Em um lar feliz, existe um senso de continuidade. O marido continua na esposa e a esposa continua no marido. Em um lar feliz, existe ternura, honestidade, mutualidade, reciprocidade. O marido continua na esposa e a esposa continua no marido. Esse mesmo princípio se aplica ao nosso relacionamento com Deus. Não devemos procurar Deus apenas quando sentimos necessidades materiais ou espirituais. Não podemos fazer de Deus nosso menino de recados e muito menos fazer de Jesus um salvador de momentos e situações. Realmente pertencemos a Deus? Estamos unidos a Ele? Estamos unidos a Cristo? Você está unido a Jesus? Ou faz do reino de Deus uma agência a seu dispor? Pare para pensar, meu irmão. Pare para pensar. O que eu vou falar aqui é científico. Pessoas que vivem juntas durante muito tempo, consequentemente, começam a falar da mesma forma, a pensar da mesma maneira, falar da mesma forma, pensar da mesma maneira, a ver as coisas da mesma forma. O mesmo princípio se aplica ao nosso relacionamento com Deus. A partir do momento que nós andamos com Deus, nós passamos a ter os seus mesmos princípios, suas mesmas atitudes. Nós assumimos o coração de Deus em nós. Mas você sabe qual é o problema? O problema é que pertencemos a Deus, todavia fazemos a nossa própria vontade. Pertencemos a Deus, mas o nosso ser, o nosso coração está envolvido em inúmeras outras coisas. As novelas, por exemplo. Nós sabemos que existem cristãos que simplesmente não conseguem desligar a TV quando tem o início, o enredo e as cenas tórridas com forte conteúdo sexual oferecido pelas novelas. Diz que é crente, ela diz que é cheio do fogo, cheio do poder, mas se chegarmos na sua casa lá às 8 horas da noite, lá tá a irmãzinha sintonizada na novela das 8. Olha, hoje o João vai flagrar a Mariazinha com o Paulão. A novela hoje vai bombar. Tais cristãos constroem ídolos sem que percebam e colocam-nos no mesmo altar, lado a lado com o Senhor. E assim pagam o preço das suas inconsistências. Pagam o preço das suas inconsistências. Passam horas e horas vendo vídeos e memes na internet, mas não passam nem 10 minutos lendo a Bíblia. E aí, nós observamos um cristianismo juvenil, cristianismo falido, cristianismo fracassado. Pode ver o culto de jovens nas igrejas hoje em dia aí. Só brincadeira, só larilari, só conversa fiada. Espiritualidade zero. Unção do Espírito Santo zero. Sabedoria de Deus para um jovem ser um destaque de maneira sensacional na leitura, na observação, nos contextos das escrituras, zero. 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 Mas aí, vai ver o que ele passa, o que ele faz no tempo de folga dele. É bobagem, é meme, é superficialidade, é só lazer, é só brincadeira. Pais não impõem autoridade sobre seus filhos e os seus filhos estão ingerindo os alimentos podres oferecidos pelas novelas e pelo conteúdo terrivelmente nocivo oferecido pelos smartphones. Isso mesmo, vai dando o celular para o teu filho usar à vontade. Isso mesmo, deixa o teu filho ficar até altas horas na televisão sem regra nenhuma. Vai deixando, não tem problema nenhum não, vai deixando. E depois, você vai se reclamar porque seu filho está nas drogas, porque seu filho está na prostituição, porque seu filho está na fornicação, porque seu filho está fazendo tudo que não presta. Sabe por quê? Porque ele está sendo controlado pela televisão, pela mídia e pelas bobagens que eles veem no celular, ou porque você não dá regra nenhuma, você não tem regra nenhuma, ele está aprendendo tudo que não presta com as más amizades. E aí,
Esse mesmo tipo de gente vem no domingo na igreja dizer que vai fazer a vontade de Deus. Ah, meu irmão. Eu tô falando isso aqui não para julgar ninguém, eu tô falando isso aqui como alerta. Tô falando isso aqui como alerta. Que a nossa atitude realmente demonstre que nós somos de Cristo. Que a nossa atitude realmente demonstra que nós conhecemos o Evangelho. Porque afinal de contas, nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Então passe o seu dia a dia envolvido com as coisas de Deus. Esse é o meu conselho final. Agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Que Deus abençoe você. Que Deus proteja você. Que nós continuamos persistentes em falar a verdade, anunciar o Evangelho de maneira clara, de maneira pura, nua e crua, sem politicagens e sem molecagens. Agradeço a oportunidade de ter aqui trazendo a mensagem. Agradeço a Deus primeiramente e agradeço a você pela audiência. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Nós não estamos aqui procurando fama. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Anunciar as verdades de Cristo. Porque quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E siga-me.